No vídeo anterior, falávamos sobre Hans Castorp aprendendo esta complexa e maravilhosa técnica de conseguir se enrolar em cobertores de forma que não deixasse entrar nenhum ar, né? Estávamos no meio deste vídeo, eu estava lendo esta parte, quando essa desgraçada dessa operadora minha de telefone simplesmente mandou mais uma daquelas mensagens que eu não posso cancelar. E aí o vídeo simplesmente para, né? E não há o que eu faça, ele sempre continua mandando esses vídeos, essas mensagens. Mas, continuamos a leitura. Feito, disse quando Hans Castorp, exausto de toda essa ginástica, arrumado em forma de cilindro e como que sem membros, claro, porque ele estava naquele pacotinho, né? Estava estendido na espreguiçadeira com o rolo elástico por debaixo da nuca. Mesmo que fizesse uns 20 graus abaixo de zero, nada lhe poderia acontecer agora. Com isso, desapareceu atrás da divisória de vidro para agasalhar-se ele mesmo. Nós estamos falando do Joaquim, né? Então lembre como que é a configuração ali para fora do quarto, né? Você tem uma grande sacada e você tem divisórias de vidro fosco, né? Só que a divisória não vai até o final da sacada, né? Só separa para que você não fique olhando o seu vizinho. Mas você pode ir de um quarto para outro andando pela sacada. Tanto é que é assim que às vezes o médico, né, o psiquiatra lá, que é o Dr. Krokovsky, bom, acho que eu esqueci o nome dele agora, mas é assim que ele visita um quarto ou outro, né? Essa coisa dos 20 graus abaixo de zero parecia bastante suspeita a Hans Castorp, que se ressentia muito do frio. Eu achei essa expressão meio estranha, se ressentia muito do frio. Toda vez que acontece isso, pelo menos aqui no Montanha Mágica, tento dar uma olhada nas outras traduções, né? No inglês tá o seguinte: He was even now distinctly cold. Né? Então, até agora ele estava claramente com frio. Né? Se ressentia muito do frio, uma tradução completamente diferente. Né? Em francês, tá o seguinte: Il avait décidément plutôt de froid. Né? Mesma coisa que o inglês. Ele tinha decididamente muito frio. Então, eu vou preferir as traduções. Não sei o que aconteceu em inglês, não falo nessa tradução nossa, não falo alemão, né? Então ele parecia bastante suspeito a Hans Castorp, que mesmo assim estava claramente com frio. Né? Repetidas vezes, calafrios lhe passaram pelo corpo enquanto contemplava, atrás das arcas de madeira, a umidade que se precipitava lá fora, pingando, garoando e dando a impressão de estar a ponto de se transformar, de um momento para outro, em nova nevada. Era, porém, estranho que, não obstante o tempo úmido, ele continuasse com o rosto seco e ardente, como se estivesse num quarto superaquecido. Ademais, sentia-se ridiculamente cansado em virtude dos exercícios realizados para envolver-se nos cobertores. Com efeito, o Ocean Steamships tremia-lhe nas mãos quando o aproximava dos olhos. Lembre-se, é claro, que o Ocean Steamships é o livro que ele levou para que ele não perdesse tempo conforme ele estivesse lá na visita do Joaquim, né? Até agora, lembre-se, ele não leu este livro efetivamente. Ele pega o livro, dá uma olhadinha, mas logo se distrai, né? Era evidente que a sua saúde não era lá muito boa. Totalmente anêmico, dissera o Dr. Berens. E por isso incomodava-se tanto com o frio. Mas essas sensações desagradáveis eram compensadas pela grande comodidade de sua posição, pelas qualidades insondáveis e quase misteriosas dessa espreguiçadeira, que Hans Castorp já descobrira, entusiasmado, quando da estreia, e que voltavam a comprovar-se de modo sumamente ameno.
Fosse devido ao tipo das almofadas, à inclinação conveniente do encosto, à altura e largura acentuada dos braços, ou talvez a consistência apropriada do rolo atrás da nuca, em todo caso, era impossível imaginar um método mais humano para garantir o bem-estar de membros em repouso do que os serviços dessa cadeira perfeita. E grande satisfação invadia a alma de Hus ao pensar nas 2 horas vazias, cheias de paz, assegurada que tinha à sua frente. Essas horas sagradas que o regulamento da casa destinava ao repouso principal, e que ele, apesar de ser simplesmente um visitante, aprovava como uma instituição inteiramente adequada ao seu caráter. Volto a ler como o narrador, através dos olhos de Hus Castorp, descreve essas 2 horas, né? 2 horas vazias, cheias de paz assegurada que tinha à sua frente. Pois Hus Castorp era paciente por natureza. Podia ficar longamente sem nada a fazer e, conforme nos recordamos, adorava esse tempo livre, que nenhuma atividade faz esquecer, nem consome, nem afugenta. Às 4 horas iria tomar o chá da tarde, com bolo e confeitos. Depois haveria um novo repouso na espreguiçadeira. Às 7 vinha o jantar, que, como todas as refeições, ofereciam algumas sensações e certos aspectos curiosos, dignos de serem aguardados com prazer. Depois, alguns olhares no interior da caixa estereoscópia, no calendoscópio em forma de luneta e no tambor cinematográfico. Hus Castorp já sabia de cor o programa do dia, ainda que fosse exagero dizer que já se aclimatara perfeitamente. É claro que quando ele fala do estereoscópio, na caixa estereoscópia, no calendoscópio, a gente está falando daqueles aparelhos que tem ali embaixo, próximo da sala de refeições, onde os convidados, né, ou os hóspedes, se distraem depois de uma refeição, né? No fundo, constitui fenômeno esquisito esse processo de aclimatação num lugar estranho. A adaptação, por mais laboriosa que seja, e a mudança de hábito, às quais as pessoas se submetem só para variar e na intenção firme de abandoná-las imediatamente ou pouco depois de completadas, a fim de voltarem ao estado anterior. Bom, a gente não vai ter tempo de ler o parágrafo inteiro, mas vamos lá, né? Vamos só conversar um pouco sobre isso, essa primeira parte. No fundo, constitui fenômeno esquisito esse processo de aclimatação num lugar estranho. Ou seja, você vai começar a se sentir em casa neste lugar. A adaptação, por mais laboriosa que seja, e a mudança de hábito às quais as pessoas se submetem. Então, por que as pessoas viajam? Por que as pessoas mudam de ares? Por que as pessoas passam algum tempo em algum outro lugar? As pessoas se submetem a isso só para variar e na intenção firme de abandoná-las imediatamente ou pouco depois completadas, a fim de voltarem ao estado anterior. Isso é claro, né? Se eu vou pra praia, eu já vou pra praia pensando, vou pra praia, eu vou ficar uns 10 dias lá, pensando que depois desses 10 dias eu vou abandonar esse novo ambiente para voltar à minha rotina normal, né? Vamos ter isso em mente, essa história de um novo lugar que eu visito já pensando em abandoná-lo, para que a gente possa entender melhor o parágrafo que será lido no próximo vídeo.